Shalom, shalom, meus amados da EBD. E o shalom é o cumprimento que Jesus utilizava ao chegar em todas as casas. Então, da mesma forma, façamos nós, que nós possamos desejar a toda casa que o Evangelho do Senhor entrar através das nossas vidas, a paz em plenitude, paz, sabedoria, prosperidade. Todos esses significados estão dentro da palavra Shalom. Que hoje você seja alcançado pela Shalom do Senhor Jesus. Vamos dar continuidade aos nossos estudos do Apocalipse, do livro de Apocalipse, Retagalot, como a gente já viu, né, no hebraico, revelações, mas não sem antes consagrar ao Senhor essa aula, pedir ao Senhor que tome a direção com toda a autoridade e poder do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que nós possamos compreender a fundo tudo aquilo que o Senhor tem a nos revelar e nos dizer. Então vamos orar, vamos consagrar, vamos ligar através da nossa oração aqui na terra, para que seja ligado também nos céus. E que tudo que façamos seja para glorificar o nome do nosso amado Jesus. Vamos lá? Pai, no nome poderoso de Jesus, consagramos a Ti essa aula. Que todo entendimento venha dos céus, que todo discernimento venha através do Teu Espírito Santo. Dai-nos autoridade através da Tua palavra, para que possamos mergulhar nas Tuas Escrituras. Nós nos ligamos agora, Senhor, aqui na terra, em unidade, através do mesmo propósito, que é conhecer tudo aquilo que Tu tens para cada um de nós. A Tua palavra é a verdade, Tu és a verdade. Então guia-nos, orienta-nos, Espírito Santo de Deus, sobre Ti está toda a autoridade para trazer a nossa compreensão, a nossa mente, a nossa luz da Tua verdade, Senhor, para que possamos a todo tempo entender aquilo que Tu nos revela. Espírito Santo, toma a direção dessa aula, orienta-nos através do Teu Espírito, para que possamos fazer em todo tempo a Tua vontade. Nós nos unimos em oração e entregamos a Ti esse momento de comunhão da Tua igreja. Em nome de Jesus, para a glória do Teu nome. Amém, amém, amém. Então vamos lá, meus amigos, Harerim. Vamos continuar a nossa aula sobre os selos. Então, Rotamot é selos. E a palavrinha que aparece aí embaixo é Bishavar. Bishavar quer dizer os selos, ou as selos, como eu falei para vocês. As 7, né, selos. Por quê? Porque é uma palavra no feminino em hebraico. Então, Beshavar, Beshivar quer dizer 7, né, no plural. Então, Beshivar, Rotamot, são os 7 selos de Apocalipse. Nós já vimos na nossa aula passada o que acontece, né, com o povo que resolve virar as costas para Deus. E agora é chegado o momento das tribulações, né? E vem sobre o povo várias condenações. Então nós vimos primeiro o momento de arrependimento, onde o povo foi levado por Deus a voltar ao caminho que é Cristo Jesus, e aqueles que não quiseram voltar, que continuaram apegados com seu delito, vão passar pelo momento de tribulação. E esse momento nós vimos até o 3º selo, e hoje nós vamos dar continuidade a partir do 4º selo de Apocalipse e as condenações que estarão sobre a terra, sobre aqueles que resistiram e não quiseram aceitar o chamado de Jesus ao arrependimento. Então vamos dar continuidade, irmãos. Então é chegado o 4º selo de Apocalipse. E eu vou ler com vocês
esse versículo, né, do livro de Apocalipse, que está no capítulo 6. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. Então, o quarto querubim, são 4 seres viventes, 4 querubins cheios de poder, com um tamanho maior do que dos outros seres, e eles dizem: vem. A compreensão que o Senhor me dá a respeito desse vem é que os seres viventes estão vendo que está se aproximando a hora e estão clamando: vem, 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 Senhor Jesus. Vem em socorro daqueles que necessitam, vem em socorro daqueles que vão conseguir resistir e ainda permanecer em ti. Então, os 4 seres viventes estão clamando a vinda de Jesus. Que Jesus venha ao socorro daqueles que vão permanecer na tribulação, que vão passar por esse momento de dificuldade, mas que o Senhor vem em socorro desses. Então, o quarto ser vivente anuncia o quarto selo aberto pelo Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Mais uma vez, nós vamos ver que a abertura do selo só poderia ser feita pelo Cordeiro. A ele está toda a autoridade e poder, porque ele morreu e ressuscitou. Sobre ele está toda a transgressão, e ele morreu pelos seus pecados. E agora ele tem autoridade pela ressurreição. E o seu sangue nos liberta do pecado. Então, a ele toda a autoridade. Ele no controle de tudo. O ser vivente anuncia que o Cordeiro está abrindo o livro que só ele poderia abrir. E o quarto selo vai chegar, e com mais algumas condenações. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Então vamos refletir um pouquinho sobre essa passagem. Como eu falei para você até agora, os cavaleiros, até o cavaleiro branco, com seu cavalo branco, não se trata da pessoa de Jesus, e sim do grande investimento do inimigo sobre as vidas da terra. Ele seduz, então ele vem aparentemente de branco, como se as vestes estivessem limpas. Porém, ele tem pressa em consumir as vidas, em ceifar as vidas. Por quê? Porque ele não é o Cordeiro. Ele não é Jesus. E ele sabe que o tempo dele é curto. Então ele vem travestido, como se fosse a pessoa de Jesus, com a cor semelhante. Então ele vem para seduzir a humanidade, ele vem tentando trazer engano. Por isso eu falei, fiquem atentos, nenhum desses cavaleiros representa a pessoa de Jesus. Eles são a tipificação do inimigo, e eles vêm logicamente disfarçados. E da mesma forma vem esse 4º cavaleiro, né? O 4º cavaleiro vem num cavalo amarelo e representa a morte. Ele está dizendo que todo o inferno vem junto com ele. Então agora já está claro de que ele não precisa mais disfarçar para seduzir ninguém. Ele já se mostra como o anticristo, ele já se revela como cavaleiro das trevas, porque todo o inferno vem na cola dele, né? E o que ele traz para a 4ª parte da terra? Olha só, não será toda a humanidade consumida. A 4ª parte. Assim como nós tivemos a materialização de um dos selos
não foi, não é, nós não estamos na grande tribulação, mas eu vou dizer para vocês que nós vivemos experiências semelhantes. Por exemplo, a pandemia foi uma representação, uma tipificação do que realmente são os selos. Você veja bem, matou muita gente? Matou muita gente. E cada selo que é aberto, cada tribulação que é enfrentada no livro de Apocalipse, e que João nos revela, ela mostra pra gente algumas situações que nós já vivenciamos. Então, olha, esse cavaleiro amarelo que representa a morte e vem junto com o inferno vem seguindo, ele vai consumir pela espada, ou seja, brigas, desentendimentos, né? São rivalidades que serão afloradas, verdadeiras guerras. Então, a fio da espada, ele vai matar a espada. Pela fome, como eu falei para vocês, escassez de alimento, alimentos caríssimos, então muitos vão morrer de fome, com mortandade e por meio das feras da terra. Quais são as feras da terra? São todos aqueles comportamentos, sentimentos que são a inversão do padrão de Cristo. Então, são aquelas perdas de valores, são as pessoas que estão no poder e que não deveriam estar, porque não representam a Deus, não representam a Cristo. São todas aquelas atrocidades que hoje em dia nós já temos boa parte delas se cumprindo. Pai se voltando contra filho, né? Mostrando que todo o valor apregoado pelo Evangelho foi por água abaixo, foi desfeito. Então, todas essas são as feras, as bestas da terra. São todos os sentimentos e padrões de conduta que foram invertidos, que foram negligenciados, né? Então, todas essas coisas que foram desfeitas pelo inimigo, com o intuito de caluniar, de seduzir a humanidade, elas agora vão consumir as próprias pessoas que estão sobre a terra. Eles vão se matar também por conta de todas essas escolhas mal feitas, né? E inversão de valores. E isso é o que vem representando o quarto selo de Apocalipse. E nós vamos ver isso nessa passagem do capítulo 6, versículo 8. Quinto selo. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. A gente acabou de ver essa passagem, né? E o inferno estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com mortandade, por meio das feras da terra. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Nem tudo está perdido. Mesmo durante a grande tribulação, com a abertura do quinto selo, João vê debaixo do trono, debaixo do altar do Senhor, aqueles que conseguiram suportar e resistir, esses salvos pelo Cordeiro. E eles vão sustentar o testemunho, mesmo diante de tamanha dificuldade. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então eles fazem uma pergunta, né? Um questionamento. Jesus, a gente ainda vai passar por tudo isso? Quanto tempo a gente ainda vai esperar até que você venha, Senhor? Né? Até que você salve aqueles que ainda estão como nós resistindo. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, ainda não está na hora.
Jesus está dizendo que calma, tenha calma, vocês vão descansar agora, porque vocês resistiram, passaram por essa dificuldade, morreram, mas estão comigo. E calma, que ainda não é chegado o tempo. Ainda tem muito mais coisas a se cumprir até que ele volte. Se complete o número dos seus conservos e irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Então, é Jesus dizendo que ainda faltava um tempo para que também aqueles que permanecem em Deus, mesmo durante a tribulação, que aceitaram a Jesus nesse momento, que reconheceram que eles estavam equivocados, que verdadeiramente era o Messias, verdadeiramente era o Senhor, e se voltaram e se arrependeram, conseguiram enxergar o que estava acontecendo e pediram o perdão ao Senhor. Esses estão na glória e Jesus explica que ainda falta um tempo, ainda tem mais vidas a serem alcançadas, mesmo durante a tribulação. Sexto selo. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. Então a primeira coisa que a gente vai ver, desde o quarto selo, a partir do quarto selo, no quinto selo, não é mais os querubins que anunciam, né? Quem está fazendo a abertura direto é o Cordeiro. Mais uma vez, tudo está no controle de Deus. Ele deixa isso claro para a gente quando é o Cordeiro que abre o selo. Então é ele que está determinando, o próprio Senhor Jesus. E quando sobreveio um terremoto, terremoto é mudança total. Todas as coisas serão abaladas. Todos os alicerces serão removidos e abalados. É transformação absoluta. Nada resiste a um terremoto. Então, esse grande terremoto vai abalar tudo que ainda estiver de pé. Até mesmo aqueles que fazem parte da igreja do Senhor. Então, aqueles que fazem parte do que eu diria o segundo pelotão, aqueles que estão resistindo, aqueles que encontraram Jesus durante a tribulação, todo conceito estabelecido será removido. Isso quer dizer que haverá uma grande mudança durante a abertura do sexto selo. Nada ficará como está. O sol se torna negro como saco de crina, quer dizer que vai virar noite, vem mais sofrimento, vem mais assolação. A transformação do sol em algo negro, saco de crina, quer dizer isso. Saco é uma referência à humilhação, aquilo que a pessoa sofre. Tanto que em Israel, quando morre alguém ou quando eles estão passando por alguma dificuldade muito grande, eles se vestem com pano de saco. O saco aí, no caso, é esse tecido semelhante a humilhar-se, a estar diante de Deus completamente. Então, o saco de crina, né, quer dizer uma humilhação muito grande, né, que a humanidade vai passar, a humanidade que está debaixo do sol. O sol vai mostrar totalmente a inversão de tudo que está sendo vivido, né? O saco de crina quer dizer que haverá luto sobre a terra. E a lua como sangue. O sangue representa também as vidas ceifadas. Agora, no caso, não é o sangue de Jesus. Ali está falando sobre o sangue, a condenação daqueles que vão pagar com sangue
pela escolha de não estar com Cristo. Então chega o sexto selo, trazendo mais essa alteração na vida daqueles que estão sobre a face da terra. Depois disto, vi quando anjos em pé nos quatro cantos da terra conservavam seguros os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a árvore alguma. Então os quatro anjos, provavelmente os quatro querubins, um em cada canto da terra, conservando seguro os quatro ventos. Então, após total mudança que veio com o terremoto, nada vai acontecer sem a autoridade de Deus. Nada. Nem o vento vai soprar sobre a terra. Nada vai mudar o julgamento de Deus sobre as nações. Aquilo que está determinado por Deus para acontecer. Nem em momento algum o controle fugirá do Senhor. Ele governa a terra. Ele governa, mas é preciso que a sua palavra e a sua verdade aconteça. Essa condenação que o homem escolheu para si, é preciso que aconteça, que se cumpra no tempo determinado por Deus. Israel e seus filhos. Após o sexto selo, João vai descrever para nós algo maravilhoso, que fala diretamente sobre Israel, sobre aqueles que se enganaram com o falso Messias, sobre aqueles que vão reconhecer verdadeiramente que Jesus é o Messias. E é tempo deles se arrependerem. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz. Olha, esse anjo está com um selo, ele está com um selo, e ele vem, enviado por Deus. E clamou em grande voz aos quatro anjos, aqueles que estão nos quatro cantos da terra, para que tudo de Deus aconteça conforme a vontade do Senhor, a determinação de Deus. Aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Senhor. Então, tem a condenação de tudo que está acontecendo, mas esse anjo traz a absolvição, traz o selo para aqueles que se arrependem, traz o selo para aqueles que continuam em Deus, aqueles que fugiram, que foram para o deserto se esconder, porque viram que era realmente o anticristo, que conseguiram enxergar o seu erro. Estão no meio da tribulação? Estão, mas agora Deus vai selar, Deus vai trazer, Deus vai mostrar que eles vão ser conservados e que nada vai acontecer sobre o lugar onde esses fugitivos, porque eles estão fugindo do anticristo, de toda a perseguição. Então, Deus vem para guardar esses e assegurar que esses também serão salvos. Então, ouvi o número dos que foram selados, que eram 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Ele não está falando das outras nações. Ele está diretamente falando dos judeus que se arrependeram. Ele está falando do número de judeus que vão ficar na tribulação por suas escolhas, mas que vão ter
arrependimento sobre as suas vidas. E o selo do Cordeiro está chegando para esses. É aquele tempo que Jesus vai encontrar com o seu povo no deserto e vai assegurar a eles a salvação, porque eles se arrependeram. Porque eles viram, mesmo debaixo de muita condenação, de muita dificuldade, passando por todos esses outros selos que nós já vimos, Jesus vai ao encontro destes e estes vão ser salvos. Ele está falando dos israelenses. Ele está falando do povo que foi enganado e seduzido, mas que enxergou a tempo. Conseguiu ver que realmente eles estavam equivocados, que realmente Jesus era o Messias. E é para esses que Jesus vai enviar o socorro. Na glória de Deus. Esses também vão para a glória de Deus. Mas nós vamos entender o que está acontecendo. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão, que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Eis o nosso banquete com o Cordeiro, nós estamos lá diante dele. De vestiduras brancas, lavados pelo sangue de Jesus, adorando ao Senhor Jesus, com palmas brancas, gritando ao Senhor, Maranata, gritando ao Senhor, louvando e bendizendo o nome do Senhor. E clamaram em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoravam a Deus, dizendo: Amém, El Melech Neemã. O Senhor é rei e fiel para cumprir tudo aquilo que ele prometeu. João tem a revelação de todos os santos diante do Senhor, do trono, clamando com suas vestes limpas, se consagrando ao Cordeiro, gritando ao Senhor com cânticos, com louvores, que toda autoridade, todo poder está sobre a vida do nosso Deus. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Todos reunidos na glória. Aleluia. Todos os que estavam passando pela tribulação, que se voltaram para Jesus, o povo do Senhor, aqueles que o Senhor trouxe novamente. Então, João vê essa imagem, essa realização de esperança. É por isso que nós ansiamos, é por isso que nós esperamos contemplar face a face o Cordeiro. E eis que João viu diante dos seus olhos que nós estaríamos lá, de vestes brancas. Recebe, meu irmão, em nome de Jesus, que você seja forte para resistir na palavra, que você seja fiel aos ensinamentos do Senhor, para que nesse dia você seja um desses que esteja com a veste branca, lavado, com seus pecados completamente perdoados, diante do trono do Cordeiro, clamando ao Senhor, ao nosso Deus, que está assentado no trono. A Ele seja todo louvor e a Ele pertence a salvação. Os que se arrependeram durante a tribulação. Então a gente teve esse momento que João nos revelou, né, do que estava diante do trono, vendo todas as vidas
que foram asseguradas no Cordeiro, que foram libertos pelo Cordeiro, estão lá diante dele. E agora a gente volta a falar sobre o povo do Senhor que ficou na tribulação, mas que resistiu. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Então um dos anciãos vai perguntar: quem são esses? Respondi-lhe: meu Senhor, tu sabes. Isso é João falando, tá, gente? Porque ele que vai responder aos anciãos. Ele então me disse: ele, o próprio Deus, o Senhor, o Cordeiro, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Aleluia! Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estará sobre eles o seu tabernáculo. Tabernáculo do Senhor. Momento de encontro. Eles estão ali diante da presença do Senhor Altíssimo. Esses somos nós, em nome de Jesus, que estamos ali diante de Deus com as vestiduras brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. E o próprio Senhor, o Cordeiro de Deus, revela isso a João. São esses que você está vendo, que você não consegue contar, tamanha a grandiosidade daquele povo todo de vestiduras brancas, de dia e de noite glorificando o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Jamais terão fome, isso é Jesus dizendo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Então, o que nós acabamos de ver na tribulação, o sol caindo, né? O sol virando noite, o sol virando o momento mais difícil da humanidade, é a noite. A noite também representa as trevas. Então, sobre esses não terá mais treva, não terá mais fome, não terá mais sofrimento, não terá mais doença, nem ardor algum, nenhum sofrimento estará sobre esses que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes de água da vida. E Deus lhe enxugará os olhos, toda lágrima. Não terá mais tristeza. Eu acredito que a gente não vai conseguir nem mais chorar de alegria como a gente faz. Quando Deus nos invade e a gente transborda em lágrimas, nem essas lágrimas nós teremos mais. Serão só louvores ao Senhor. Nós glorificaremos o nome do Senhor. Nós estaremos com nossos corpos glorificados diante do Cordeiro, em comunhão com o Cordeiro. Essas são as bodas do Cordeiro. Nós estaremos de dia e de noite glorificando o nome do Senhor. Não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Só gratidão e contemplação ao Senhor das nossas vidas. Sétimo selo. Durante o quinto e o sexto selo, aconteceram todas essas coisas. Deus deu a João a visão de todas essas coisas que estavam acontecendo, que aconteceriam, né, diante da tribulação. Mas você reparou que há esperança? Você reparou que no meio de tanta assolação, Deus revela para João a nossa esperança de estarmos diante de Deus. Deus mostra a João aquilo pelo qual nós esperamos de dia e de noite, estar face a face com o Cordeiro. Estar com as nossas vestiduras lavadas pelo sangue de Jesus.
João tem essa visão. Deus permite que a João seja entregue a revelação de tudo que está por vir, mas sem que ele perca a esperança de que ele vai viver também esse momento na eternidade. É por isso que nós vivemos, é por isso que nós dormimos e acordamos, pela esperança de estarmos face a face com o Senhor, pela esperança da vinda do Senhor, de nos arrebatar nas nuvens e nos levar para a glória do Pai. Essa é a esperança. Essa é a verdade do Evangelho, de que nós estaremos com Ele. Essa é a esperança que nos mantém vivos. Estar com o Cordeiro. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu, cerca de meia hora. Todo o céu, todo o trono do Senhor, todos os anjos, os arcanjos, os anciãos, estão no momento de silêncio. O silêncio representa a expectativa de tudo aquilo que ainda está por vir. Depois de nos encher de esperança, Deus continua toda a determinação de tribulações sobre a humanidade, deixando claro que está sendo separado o povo que vai resistir, deixando claro de que os que foram glorificados no Senhor estão com Ele, mas todo o céu agora espera. Tem um momento de ansiedade, um momento de esperar, de exatamente aquilo que só cabe a Deus, aquilo que só Deus detém, que é esse conhecimento. Por isso, tanta expectativa do 7º selo, do que está por vir, do que está acontecendo. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante do trono de Deus, diante de Deus. E lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Uma coisa, ouro representa a honra de Deus. Toda vez que Deus honra alguém com sua presença, essa representatividade vem dourada, vem em ouro. Está falando de Deus e está falando da sua honra. Incenso, orações de todos os santos. A igreja está sendo honrada por Deus. As orações de toda a igreja de Cristo Jesus espalhado pela face da terra tem esse momento. Ele faz essa referência a todas as nossas orações e súplicas estão diante de Deus. Nós estamos com o Pai, nós estamos em nome de Jesus na glória. Mas a nossa oração que foi recolhida é trazida como cheiro agradável às narinas do Senhor. Incenso representa esse cheiro agradável que sobe. Então, a igreja tem um papel de intercessão, mesmo durante a tribulação. Essas orações foram recolhidas e agora estão sendo apresentadas diante do trono de Deus. Então, nós não estamos na tribulação no momento presente, mas a oração que nós fazemos hoje, a oração que o povo de Deus se reúne, se consagra e entrega ao Senhor, tem papel de honra, até mesmo no momento de tribulação. Nós temos que interceder pelos nossos, nós temos que interceder pela humanidade, nós temos que interceder porque no momento certo, determinado por Deus, essas orações vão chegar diante do trono pelos nossos irmãos, por aqueles que ainda estão em dificuldade, ainda estão passando pela tribulação. Nós não estamos em nome de Jesus, mas esses vão ser abençoados, honrados
pela nossa oração diante de Deus. O anjo do Senhor vai entregar ao Senhor como incenso de cheiro agradável a oração do seu povo. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou do incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Assim como nós vamos estar agora intercedendo pelo nosso irmão, por aqueles que ainda não conhecem a Jesus, aqueles que conhecem estão virando as costas para o Senhor. A nossa oração agora vai ser guardada pelo anjo do Senhor, para que nesse momento, e o 7º selo representa que ainda vem mais assolação, vem mais dificuldade, porque as trombetas também trazem esse anúncio, né? Não vai parar por aí, ainda vem mais dificuldade, mas nesse momento nós vamos poder interceder para que essas nossas orações sejam recolhidas por Deus, sejam recolhidas pelos anjos do Senhor e sejam apresentadas nesse momento de dificuldade. Você tem fundamental papel na intercessão por aqueles que vão sofrer, por aqueles que vão passar, por aqueles que vão atravessar as tribulações e vão ter que resistir a todas essas coisas ruins, a todos esses 7 selos de condenação sobre a humanidade. Cabe a você interceder e nós vamos ter esse momento de intercessão. Oração e intercessão pela igreja. Como eu falei para vocês, é chegado o momento de nós intercedermos pelos que vão passar pela tribulação. De nós intercedermos como igreja, porque é a nossa oração de agora. A nossa oração está sendo recolhida pelos anjos do Senhor, para que nesse momento ela seja apresentada diante do trono como honra ao Senhor, como cheiro agradável ao Senhor, pelas vidas que não aceitaram a Jesus. Então, nesse momento, eu peço que você pare tudo que você está fazendo e nós vamos orar. Nós vamos suplicar ao Senhor pelas vidas. Nós vamos nos unir em oração. Nós vamos clamar para que o Senhor venha, em detrimento desses que não conseguem enxergar a misericórdia do Senhor, que não conseguem deixar que o Espírito Santo tome o controle da vida desses e que vão precisar passar por todas essas dificuldades, toda essa assolação. E é o momento de nos unirmos e intercedermos pela Igreja de Cristo Jesus. Vamos orar? Vamos juntos orar e consagrar ao Senhor as nossas vidas pelas vidas dos nossos irmãos. Vamos nos colocar na brecha, meus irmãos. Vamos, oremos juntos, em nome de Jesus. Pai, no nome santo e poderoso de Jesus, a Ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eis o Teu povo, Senhor, os Teus ungidos, ó Pai, aqueles que Tu separaste, Senhor, para a Tua obra, para falar de Ti, para levar a mensagem do Teu Evangelho, para que ninguém precise passar por isso, Senhor. Mas nós sabemos que nem todos ouvirão de Ti, nem todos aceitarão, Senhor. E nós viemos nos colocar nessa brecha, Senhor. Derrama a Tua misericórdia sobre o Teu povo, em nome de Jesus. Pai, dá a chance, dá a oportunidade de ouvir de Ti, Senhor. Nós intercedemos pelos nossos irmãos, ó Pai. Aqueles que têm um espírito e um coração de pedra, Pai. Vem com Teu Espírito Santo quebrar a resistência, Senhor. Vem com Teu Espírito Santo orientá-los, Senhor. Colocar diante de Ti as nossas orações, para que vidas sejam alcançadas, Senhor.
Se tu queres, usa-nos, ó Pai, conforme a tua vontade. Mas nós viemos aqui em unidade como igreja de Cristo Jesus, interceder pelos teus, Senhor. Por aqueles que estão perdidos como ovelhas descarradas, Senhor. Tenha misericórdia dessas vidas, Senhor. Alcança-os, Senhor, por amor à tua palavra, pela tua fidelidade de dia e de noite, Senhor. Nós viemos aqui nos colocar diante de ti e te pedir que tu olhes com olhos de amor e de misericórdia por aquele, Senhor, que não tem compreensão. Que agora as escamas dos olhos deles caiam, Senhor, para que eles possam te enxergar e enxergar as tuas maravilhas, para que eles possam ver a ti e ter a tua glória revelada em suas vidas. Tem misericórdia dos nossos, Senhor. Tem misericórdia de toda, Senhor, nação, Senhor. Para que eles possam ser alcançados por tua palavra, por tua infinita misericórdia. Nós oramos em unidade, no nome precioso de Jesus. Nós te entregamos, Senhor, a nossa oração, a nossa súplica. Vem em detrimento desses, Senhor. Alcança-os, Senhor, para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus amados, momento de oração da igreja. Esse momento vai se estender. Esse momento não vai ficar apenas nessa oração que nós fizemos em unidade, nesses poucos minutos. Que você possa, durante toda a semana, orar e interceder. Orar e interceder por aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Orar e interceder por aqueles que estão distantes, que se desviaram. Ainda há tempos. E que o Senhor faça exatamente o que está escrito nas suas palavras, na sua escritura. Jesus é a palavra de Deus. E Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que está escrito. Se está escrito que as nossas orações vão ser apresentadas pelo anjo do Senhor diante de Deus, que assim seja, em nome de Jesus, para a glória e louvor do nome de Jesus. Então eu quero também compartilhar com os meus irmãos alguns textos e algumas atividades para que a EBD continue crescendo em Cristo Jesus, para que nós consigamos compartilhar os ensinamentos de Deus. É lógico que tem muito mais coisas e eu creio de todo o meu coração que enquanto nós estamos aqui fazendo a leitura da palavra do Senhor, muita revelação foi entregue também à sua vida no dia de hoje. E o que eu queria sugerir é que vocês lessem Ezequiel 3, porque ali existe o papel da igreja que somos nós diante a toda dificuldade que nós estamos enfrentando e que vamos enfrentar. Ezequiel fala sobre a tribulação, mas Ezequiel fala principalmente sobre o momento em que a igreja está vivendo, de intercessão. Nós temos um papel, nós precisamos cumprir o ID, nós precisamos estar completamente conectados e alinhados com a vontade de Deus. E eu peço então que durante a semana vocês façam a leitura do livro de Ezequiel, capítulo 3, completo. É um capítulo pequenininho, mas que você também consiga refletir, fazer uma comparação de tudo que nós aprendemos hoje nessa aula e do que a palavra em Ezequiel já revelava muito antes de tudo o que aconteceria. Faça essa reflexão e veja o seu papel enquanto igreja de Cristo Jesus diante das nações, diante do seu próximo. O que você precisa fazer, o que você precisa converter ainda na sua vida para estar vivendo o propósito de Deus. Eu tinha proposto um debate de ideias a respeito dessa palavra, mas o que eu vou fazer? Nós vamos, na próxima aula,
que será presencial em nome de Jesus, né? Nós vamos então fazer esse debate de ideias sobre o texto de Ezequiel 3. Façam anotações, escrevam algo de interessante que vocês tenham presenciado na abertura dos selos e leve para a nossa EBD, né, de domingo que vem, para que nós possamos juntos crescer em espírito e em verdade e buscando sempre o conhecimento de Deus. O que nós precisamos fazer para cumprir? Ler as Escrituras, viver o Evangelho, ser luz nas nações. Or Lagoim, luz às nações. Israel é luz às nações. E nós precisamos viver também esse chamado e essa orientação do Senhor. Que você hoje tenha a certeza do que Deus quer para a sua vida enquanto igreja de Cristo Jesus. Você tem responsabilidade, tanto com os salvos como com os não salvos. O nosso projeto de intercessão é de você estar orando, pelo menos, na aula passada eu falei de uma pessoa por semana. Hoje vamos tentar ampliar um pouco esse propósito de intercessão. Que você consiga interceder e orar por pelo menos 5 pessoas. Aumenta a sua listinha, bota aí 5 irmãozinhos afastados, desviados, que não conhecem a palavra, 5 familiares, 5 pessoas pelo menos para você orar durante toda a semana, interceder por essas vidas. E não esquece, as suas orações estão subindo ao Senhor, estão sendo guardadas pelo anjo e vão ser entregues diante de Deus como incenso, como cheiro agradável ao Senhor. Então não deixe de orar pelos irmãos, não deixe de interceder por vidas. Esses são os nossos projetos de intercessão. Toda a Rabá, muito obrigada a todos vocês que me acompanharam, todos vocês que estiveram aqui junto com a EBD, estudando, dedicando o seu tempo orando, né, pelos irmãos. Então, esse é o meu agradecimento. Toda Rabá, meu irmão, toda Rabá, Raverim, que todos vocês sejam alcançados pelo Todá, Senhor, pela gratidão, que é o próprio Jesus. Vamos orar, finalizando a nossa aula, e que você tenha uma semana de vitórias na presença do Senhor, que você possa crescer em Cristo Jesus, aprender dele, viver a sua palavra e interceder por vidas. Amém? Vamos orar, meus irmãos? Pai, no nome precioso de Jesus, vem com teu poder e a tua glória sobre a vida daqueles que aqui estão unidos em Cristo Jesus, pelas vidas que serão alcançadas. Que a tua palavra se cumpra em nós, que nós possamos viver de ti e viver para a tua glória. Nós te agradecemos por tudo que tu nos ensinaste no dia de hoje. Que a tua graça alcance e invada a vida e os lares. Que a tua shalom entre sobre todos aqueles que estão aqui ouvindo de ti. Em nome de Jesus, Todá Rabá. Amém, amém, amém. Sê tu uma bênção, dia de milagres. E eu aproveito esse momento para trazer uma delicada despedida. Em Israel, quando as pessoas estão indo embora, eles geralmente cantam um cântico que é bem infantil, mas que significa toda essa magnitude da palavra shalom, né? O que quer dizer verdadeiramente? Não é só paz, é paz, prosperidade, plenitude de tudo aquilo que nós precisamos. Jesus saudava as pessoas ao entrar nas suas casas com essa shalom. E que no dia de hoje nós possamos nos despedir cantando um corinho em hebraico bem facilzinho. Titia não tem muitos dons para cantar, mas vamos juntos cantar Shalom Haverim, que eu sempre digo, que quer dizer Shalom, meus amigos, né?
Shalom, Haverim, Shalom. A letra é assim. Shalom, Haverim, Shalom. Shalom, Haverim, Shalom. Leritraot, até mais ver, até daqui a pouco, até qualquer hora. É tchau, né? Leritraot, Shalom, Haverim, Shalom. Vamos ousar? Vamos cantar juntos? Eita! Shalom, Haverim, Shalom, Haverim, Shalom, Shalom. Leritraot, Shalom, Shalom. Shalom, Haverim. Fiquem com a paz maravilhosa que excede todo o entendimento do Senhor e até a próxima aula. Shalom, shalom.